Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Encontraram? O versículo 7, ele diz assim, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e o quê? E a instrução. Amém? Tem uma tradução que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Alguém dos irmãos tem essa tradução? Tem? Amém. Irmãos, quantas vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida e nós não entendemos o porquê? Não sabemos. Simplesmente estão acontecendo. E nós ficamos confusos. O porquê que está acontecendo? Vem uma batalha, vem uma tribulação, às vezes vem uma tragédia e nós não entendemos. Ou às vezes, quando paramos para pensar na vida, para analisar, por que estamos aqui nesta terra? Para que estamos aqui neste mundo? E não sabemos. Sabemos que nascemos, que os nossos pais nos criaram, e que nós começamos a estudar, depois de estudar fomos trabalhar, casar, constituir família, aí trabalha, aposenta, e depois faz o quê? Espera morrer? É o que a maioria faz, não é verdade? E quando a gente pergunta para essas pessoas qual é o sentido da vida, elas dizem o quê? Não sabem. Mas por que não sabem? Se há um sentido na vida. Há um sentido. Amém? Há um sentido. A palavra de Deus fala lá em Romanos 8, 29, assim: aqueles que dantes conheceu, também os predestinou. Irmãos, quando Paulo ele diz aqueles que dantes conheceu, Deus nos conheceu num período anterior. Que período é esse? É aquele que fala no Salmo 139, versículo 16. Que Deus nos viu no ventre das nossas mães como uma massa informe. Ali Ele nos viu, ali Ele nos conheceu. E ali a Bíblia diz, o texto diz, que Ele escreveu no seu livro cada um dos nossos dias. Então há um propósito, Deus o escreveu. Por isso diz, aquele que dantes conheceu também os predestinou. E aí o texto diz, para serem conforme a imagem de seu Filho, para nos tornarmos iguais a Cristo. Em que sentido nos tornarmos iguais a Cristo? Sim, no caráter, no procedimento, mas naquilo que é maior ainda, na perfeição. Porque Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 8, quando ele começa a falar dos dons ministeriais, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o texto diz que Deus deu esses 5 dons ministeriais. Por exemplo, eu tenho o dom ministerial para pastorear e ensinar. Deus deu à igreja para que todos nós cresçamos e chegamos à estatura da altura de Cristo, a varão perfeito, ou seja, a maturidade. Há um propósito de Deus para a nossa vida nessa terra. Mas por que muitas vezes nós não sabemos? Por que nós não sabemos, ou se começamos a entender, de repente perdemos, como se diz, o fio da meada. Perdemos, de repente as coisas estavam ficando claras, de repente elas ficam o quê? Escuras de novo. O texto diz, o temor do Senhor é o quê? É o princípio. Para que eu comece
a entender, a saber, a compreender o propósito de Deus para a minha existência, o porquê que certas coisas estão acontecendo na minha vida, e como eu vencer ou sair dessas coisas, o princípio, o começo é o temor do quê? É o temor do Senhor. Uma pessoa, irmãos, ela vai passar pela vida toda sem entender nada, ou seja, vai nascer numa família, vai ser criada, vai estudar, vai trabalhar, vai se aposentar e vai morrer, sem sentido nenhum na vida. Só vai fazer isso. Vai criar os seus filhos, vai levar a filha para ser debutante, depois vai levá-la ao altar para casar, vai ter netos, mas não há sentido. A vida após a morte é um mistério para elas. Para nós que cremos é algo natural. Nós sabemos o que vai acontecer. Está dando para entender? Como é forte usar a palavra sabemos. Para mim não há um talvez, um quem sabe, eu acho. Não, eu sei. Em algum momento da minha caminhada, há um tempo atrás, Deus revelou. Ficou claro para mim. Mas tem pessoas que de repente perdem esse conhecimento e começam até a duvidar daquilo que antes o quê? Criam, sabiam, porque perdem o quê? Perdem o temor do Senhor. Deixam de viver uma vida de respeito à palavra de Deus, de reverência a Deus, de subordinação a Deus. E quando nós perdemos o temor de Deus, irmãos, aquela obediência, aquela fidelidade, aquele amor pela palavra, pelo próprio Deus, aquele prazer em Deus, Deus, irmãos, Ele deixa de ser o centro da nossa vida e as coisas deste mundo começam a ser o centro e o objetivo da nossa vida. Nós já começamos a ter dificuldades em nos submeter à vontade dEle, porque a nossa vontade se torna mais importante. Não há mais o temor a Ele, não há mais o respeito. E quando nós perdemos isso, irmãos, se estávamos sendo iluminados, perdemos essa luz. E se Satanás estava sendo derrotado contra a nossa vida, fugindo de nós, ele começa a permanecer. Porque a palavra diz lá em Tiago 4,7, irmãos: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele... Mas se eu deixo de me submeter a Deus, não adianta eu ficar dizendo, está amarrado, batendo o pé no chão, dando soco uma mão na outra, dizendo sai. Ele não vai, porque o princípio para o mal sair, fugir da minha vida, é eu me submeter a quem? O princípio para que eu possa ter conhecimento, saber, irmãos, entender as coisas, é o temor de quem? É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso nós vemos pessoas que um dia foram iluminadas, perdendo essa luz, porque perderam o quê? Perderam o temor. Antes tinham um respeito pela casa de Deus, tinham um respeito pelo altar, tinham um respeito pela pessoa do pastor, um respeito pelos obreiros, um respeito pelos irmãos, levavam as coisas de Deus a quê? A sério, tinham um respeito pelo domingo. Deus o livre faltar o quê? O domingo, quebrar uma campanha, quebrar um propósito, ficar sem orar um dia, a pessoa ficava mal. Passar um dia sem o quê? Ler a Bíblia. Só que a pessoa vai perdendo esse temor, essa reverência, esse respeito, e ela começa a perder a iluminação. Ela começa a não saber mais. Ela começa a não entender. E o mal vai tomando conta e a pessoa vai ficando cada vez mais confusa. Sendo que a Bíblia nos ensina que Deus não é Deus de confusão, mas Ele nos chamou para a paz. E o que é essa paz? É quando as coisas estão claras. É quando as coisas, ainda que tenham as batalhas, nós estamos com tudo sob controle, porque estamos entendendo o que está acontecendo e sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E aí vem o versículo 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Até aquilo que é desagradável que está acontecendo, nós sabemos que Deus tornará aquilo em algo bom, em bênção, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Deus não quer que andemos por aí perdidos, mas aí nós temos que fazer uma avaliação. Como está o temor de Deus em nosso coração? Nós temos tido essa reverência a Deus? Ou faltar à igreja, é um culto que eu não fui. Quebrar uma campanha, quebrar um propósito de oração. Amém? Perder o respeito pela pessoa do pastor, dos obreiros. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, uma senhora, ela disse assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Senhor não, como é que eu vou lhe chamar de senhor? Não precisa chamar de senhor, vou lhe chamar de você. Porque o senhor tem idade de ser meu filho. Eu olhei para ela e tive que dizer o que é. O problema é que eu não sou seu filho, eu sou o seu. Ela estava perdendo o que? O temor. Ela ia perder a iluminação. Não que eu me importe que a pessoa tenha que me chamar de senhor, mas é um perigo quando a pessoa começa a assimilar esses pensamentos. Porque um abismo chama o quê? Outro abismo. A pessoa vai fazendo concessões. Ela concede para uma coisa, aí ela cauteriza a mente dela naquilo, daqui a pouco ela concede para quê? Para outra, quando vê ela está desviada. Nós não podemos perder o quê? Entenderam a palavra? Amém? Vamos orar um pouco a Deus, irmãos. Depois nós vamos para a mensagem principal. Mas reflita se você, os obreiros também têm que refletir. Eu essa semana estou refletindo nessa mensagem. Se eu não tenho perdido, se você não tem perdido o temor do Senhor, a reverência. Isso aconteceu lá nos dias do profeta Malaquias. Aconteceu, vai ficando de pé por gentileza. Lá nos dias do profeta Malaquias, irmãos, tem gente que acha que Malaquias só fala do dízimo, né? Mas não. Em Malaquias 1, não precisa nem abrir. Você vai olhar na tela. No capítulo 1, no versículo 6, diz assim, o filho honrará quem? O filho honrará o pai. Por que nós honramos o nosso pai? É respeito, temor, não é medo. Respeito, reverência. O filho honrará o pai e o servo a quem? Aqui está falando do empregado em relação ao seu patrão, né? Coisa que também tem se perdido, irmãos. O respeito por quem abriu a porta para que você tivesse o sustento para a sua casa. É ou não é? Reclama, fala mal, coisa braba. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Aí Deus faz a pergunta: e se eu sou pai, onde está o quê? A minha honra. E se eu sou Senhor, onde está o quê? O meu temor. Aí Deus vai explicar o que estava acontecendo. Diz o Senhor dos exércitos, ó sacerdotes, que desprezais o quê? O meu nome. E dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Olha que interessante. Ofereceis sobre o meu altar pão o quê? Imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é o quê? É quando a pessoa começa a tratar as coisas de Deus como mais uma coisa. Como ela trata às vezes as coisas lá fora. É mais uma coisa. Um exemplo, irmãos, um exemplo. Se você fosse tocado por Deus ou chamado por Deus
para limpar o banheiro da igreja. Amém? Lá na sua casa tem banheiro? Tem que ser limpo, não tem? Tem ou não tem? Talvez na sua casa você diga: pastor, eu não preciso limpar o banheiro da minha casa. Eu pago alguém para fazer isso. Mas aí Deus toca para você limpar onde? Irmãos, se um dia você precisasse limpar o seu banheiro, você limparia como? Faria um bom serviço ou um serviço meia boca? Quando é para Deus, nós devemos fazer o quê? Melhor ainda. Porque é o banheiro da casa. Eu estou dando um exemplo. Mas quando nós começamos a tratar qualquer coisa da casa de Deus, igual nós tratamos a da nossa vida natural lá fora, nós estamos colocando no mesmo que nível. Nós já estamos desprezando a casa de Deus. As coisas de Deus, elas têm que ter um cuidado ainda maior. E isso é para tudo relacionado a Deus, irmãos. Tudo. É muito forte isso. A pessoa chega à conclusão: a mesa do Senhor é desprezível. Trata de qualquer forma. Não vamos perder o temor do Senhor. Porque quando perdemos o temor do Senhor, paramos de saber. Paramos de entender. As coisas começam a ficar confusas, entenebrecidas. E dentro da casa de Deus, irmãos, nós perecemos. Dentro da casa de Deus. Isso não pode o quê? Acontecer. Vamos falar com Deus agora? Abra o seu coração.